Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus. Estamos aqui nessa manhã felizes, primeiro, porque tivemos a oportunidade de estarmos reunidos como igreja, aprendendo do Senhor Jesus e desenvolvendo também comunhão uns com os outros. Isso é muito importante, né? A integração, a interação, o relacionamento é importante. Tem uma frase que diz assim: pessoas te ferem, pessoas te curam. Ou seja, da mesma fonte saem as duas situações. Às vezes nós queremos fugir de relacionamentos porque fomos feridos, mas é dentro dos relacionamentos que nós somos curados. Deus, Ele usa pessoas para curar pessoas. Deus é um Deus que a forma mais tremenda dele abençoar o ser humano é através do próprio ser humano. Tanto é que Jesus se tornou um ser humano, né? Então, através de Jesus, da relação pessoal que nós temos com Ele, nós todos somos abençoados todos os dias. Jesus é o ser humano perfeito. Ele nunca vai nos decepcionar. Ele nunca vai nos deixar na mão, né? Tem uma frase que diz que existe um amigo certo das horas incertas. Jesus é o amigo certo das horas certas, incertas, de todas as horas. Porque quando ninguém puder te atender, Ele te atende. Mas nós precisamos entender que Jesus nos ensinou a caminhar em direção às pessoas. Ele, quando veio, Ele procurou 12 discípulos que se tornaram apóstolos. Ele poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele preferiu fazer em comunhão. Ele preferiu fazer formando pessoas. Ele preferiu fazer se relacionando com pessoas, né? E aqui em Atos capítulo 4, versículo 34, diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam propriedades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia cada um segundo a sua necessidade, a necessidade que cada um tinha. A igreja, queridos, é um lugar de comunhão, é um lugar de integração, é um lugar onde nós aprendemos a caminhar ao lado dos nossos irmãos, sendo apoio e muitas vezes sendo apoiado. Então a igreja é um lugar de inclusão social e espiritual. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que na igreja não tem melhor e nem pior. O médico, aquele que tem muitas posses, ele é tão importante como aquele que não tem nenhuma formação. O pedreiro e o médico são iguais, amém, irmãos? Aquele que tem estudo é tão importante quanto aquele que não tem estudo algum, porque para Deus todos nós somos iguais em valor. O que difere são apenas as capacidades que nos foram dadas a nível de chamado, mas em valor ninguém vale mais do que ninguém. Todos nós temos o mesmo valor. Eu, por ser pastor, não tenho valor nenhum acima do valor de ninguém aqui dentro. Eu apenas tenho uma função diferente, que é conduzir a igreja através do ministério pastoral. Mas todos nós somos iguais em valor. Então a igreja é um lugar onde a gente aprende que o outro é igual, que o outro é igual em valor, que o outro precisa ser valorizado da mesma maneira como eu quero ser valorizado. Então por isso que lá em Atos não havia ninguém com necessidade, porque aqueles que tinham supriam as necessidades daqueles que não tinham, para que todo mundo pudesse ter de uma forma equilibrada quase as mesmas coisas. Hoje parece que as pessoas estão muito mais preocupadas em ter para si e não em ter para o outro. E nós temos que nos preocupar em ter para si, mas também em ter para o outro, para ajudar o outro, para apoiar o outro, né? E é tão bom quando você consegue ajudar alguém, né, irmãos? Ontem o pintor lá que pintou aqui essas grades da igreja: pastor, eu estou precisando de dinheiro, o senhor não tem um trabalho para mim e tal, eu preciso de 100 reais para não sei o que e tal. Ele falou: se o senhor me arrumar 100 reais, já fica pago uma parte do serviço que eu possa vir a fazer na igreja ou na casa do senhor. Eu falei: irmão, eu vou te mandar os 100 reais, né? Mas depois a gente vê o que a gente faz. Aí ele ficou tão feliz, porque eu não sei o que ele precisava daqueles 100 reais, não sei se ele estava precisando comer, comprar alguma coisa, mas
se nós temos a condição de ajudar, nós temos que ajudar. Você já parou para pensar por que o judeu é rico? Você já viu algum judeu pedindo esmola? Você já viu algum judeu numa situação deplorável? Estou falando agora de um povo muito especial, que são o povo da primeira aliança, né? Embora a nossa aliança com Deus seja mais essencial e forte porque estamos em Cristo, esse povo não deixou de ter aliança com Deus. E uma vez eu aprendi algo muito interessante. O judeu, ele pratica isso. Tem uma palavra em hebraico que eu não lembro agora, mas quando alguém te pede alguma coisa, na cabeça do judeu, ele não pode dar pela metade, ele tem que ajudar completamente aquela pessoa. Então ele vai e ajuda. Se a pessoa te pedir um prato, um marmitex, por exemplo, não dá 50% do marmitex, vai lá e compra o marmitex, supre toda a necessidade daquela pessoa. Então eles têm várias atitudes e costumes que fazem parte da relação deles com Deus. Embora eles não conheçam a Cristo como nós conhecemos, eles ainda estão esperando o Messias, mas eles têm um conhecimento profundo das Escrituras, e eles procuram, dentro do conhecimento que eles têm, honrar a Deus. E dentro dessa questão financeira, eles podem dar palestra no mundo inteiro. Se você pega o povo judeu, você vai ver que eles foram sempre castigados, humilhados. Você vai lá em Israel é do tamanho do Mato Grosso do Sul, irmãos. A nação de Israel, se bobear, é um pouquinho maior que o Mato Grosso do Sul, mas é uma potência. Já passou pelo Holocausto, passou por aquela situação de extermínio. 6 milhões de judeus foram mortos. Quantos lembram disso? Tá? Isso está na história. Só que eles pegam e se levantam, e sempre se levantam muito forte, principalmente nessa questão financeira. Por quê? Porque para Deus, irmãos, em primeiro lugar, Deus, eles separam lá na cultura deles 30% do que eles ganham é de Deus. Aí depois não sei quantos por cento eles destinam aos filhos. Deus, os filhos, depois eles vão gastar com eles. Então eles têm toda uma regra de como lidar com a questão financeira. E o que acontece? Prosperidade vem. Então nós precisamos ter no nosso coração esse entendimento, que quando a gente é generoso com o reino de Deus, quando a gente é generoso com as pessoas, a porta da generosidade também se abre sobre a nossa vida. Amém? Então igreja é lugar para você aprender a ser generoso. Igreja é lugar de crescimento espiritual. Igreja é lugar de integração. Igreja é lugar de comunhão com as pessoas e de comunhão com Deus. Então quando você está dentro de uma igreja, Deus está trabalhando tudo isso na sua vida. E o mundo quer dizer para você que você não precisa de igreja. Você só precisa entrar lá na internet e ver um sermão. Mentira, irmãos. Porque na hora da necessidade, aquela pessoa que está pregando lá na internet não vai te ajudar. Aquela pessoa que está pregando lá na internet, você não vai nem ter acesso a ela. Mas aqui dentro, você vai encontrar pessoas que vão dar o ombro para você chorar. Aqui dentro você vai encontrar pessoas que vão estender a mão para você na hora que você precisar. E nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos de relacionamento com as pessoas. E igreja serve para tudo isso. Amém? Então eu estou falando tudo isso porque hoje é dia de nós integrarmos pessoas à igreja. Então quando as pessoas estão chegando, é importante elas entenderem aonde elas estão chegando, né? Que ambiente eu vou fazer parte. E é importante que aqueles que já fazem parte da igreja entendam que acolher, apoiar, ser apoio na vida do irmão é responsabilidade nossa, né? De cada um de nós que está aqui nessa manhã. Então, hoje nós vamos ter uma assembleia, né? Cujo o assunto dessa assembleia é somente integração de membros. Como é que se integra membros na igreja? Por batismo. Amém? Batismo é o primeiro. Batizou, a pessoa precisa congregar. Então ela vai congregar onde ela foi batizada. Então os que foram batizados precisam ter um lugar de congregar. Porque quando a pessoa é batizada, ela precisa de uma igreja para congregar. E quando ela é integrada naquela igreja, ela está sob cobertura espiritual. Quem já vai falar de cobertura espiritual aí? Então, por exemplo, a Jaqueline, o Gabriel, o Lucas, eles estão batizados, estão em Cristo, está tudo legal com Deus, mas precisa agora parte da igreja. Então quando eles integram a igreja, eles
espaço está debaixo de uma cobertura espiritual. E todos nós precisamos de cobertura espiritual na vida, nas guerras, nas batalhas, nas lutas da nossa vida. Então é muito importante você estar integrado. Então nós vamos chamar aqui na frente primeiro os que se batizaram, né? O casal que batizou ontem, o Lucas. O Lucas, ele é grandão, mas ele só tem 11 anos a menos. E o Lucas, eu fiz um estudo com ele e eu fui assim bem detalhado. Até a mãe dele falou: nossa, o senhor foi bem detalhista. Eu fui, né? Porque a necessidade que ele tem. Porque o Lucas, irmãos, ele tem o espectro autista, né? Mas a Bíblia não diz que não pode batizar quem tem espectro. A pessoa pode ter espectro autista, pode não ter, se ela entendeu, se ela tem entendimento, né, do que Deus quer, e a gente compreende que ela tem um entendimento, a gente tem que tratar ela como uma pessoa normal, né? E aí ontem eu fiz o estudo do Lucas, e aí eu vou perguntar para ele aqui agora algumas coisas para a igreja entender o que a gente estudou. Lucas, a gente é salvo pelas boas obras que a gente pratica ou pela graça de Deus? Graça de Deus. Certo. O que purifica a gente dos nossos pecados é aquilo que nós fazemos ou é o sangue de Jesus? Sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Então, nós ficamos conversando sobre isso um tempão, para ele entender. Se você não entender o que é graça, e se você não entender qual é o papel do sangue de Jesus na sua vida, você não tem o entendimento para aceitar Jesus, né? E ele aceitou Jesus entendendo que o sangue de Jesus purificou os pecados dele e que ele foi salvo pela graça de Deus e não pelas obras que ele possa vir a praticar. Então isso é essencial, né? Fundamental. Então por isso eu batizei ontem juntamente com o Gabriel e com a Jaqueline. Para o Gabriel e a Jaqueline precisa perguntar, eles têm esse entendimento, né? Já ficou claro para mim, né? Eles entenderam que é o plano da salvação, assim como o Lucas entendeu, que a salvação nossa é pela graça de Deus, e eles aceitaram a Jesus como manifestação dessa graça em suas vidas. Eles casaram, né? Civilmente, né? Casaram, regularizaram a sua situação, estão legalmente casados. Então também por isso nós os batizamos, né? Então está aqui o grupo que batizou ontem, né? Há apoio para nós aprovarmos a integração deles por batismo? Os favoráveis, levante as suas mãos. Amém. Agora eu vou chamar aqui os irmãos que vão ser aclamados, né? Que são os irmãos que já se batizaram, estão com a sua situação civil acertada, né? Ou quem está morando junto está casado, quem não está divorciado, né? Então eu vou chamar aqui os irmãos, irmã Cristina, né? Pode ficar. Irmão Walter, irmã Leidiane. E eu vou mencionar aqui um casal que são os pais do Lucas, que é a irmã Cristiane, é porque tem Cristina e Cristiane, eu fico confuso. A irmã Cristiane e o irmão Jonas, né? Os irmãos sabem que ela passou por uma cirurgia, onde ela removeu o útero, né? Inclusive ela foi ontem no batismo do filho, ela fez um excesso que aconteceu, passou mal de ontem para hoje. E aí, deu até uma rochada aqui na barriga. Aí, fica em casa, irmã, né? Pelo amor, né? Então a irmã teve que ficar em casa, os irmãos compreendem a situação. E o marido, né, também não pôde estar em função dessas situações todas, de casa, de trabalho e tudo mais, né? Então, mas eles também já me autorizaram a integrá-los à igreja. Então nós temos aí o irmão Jonas, a irmã Cristiane, o irmão Walter, a irmã Leidiane, a irmã Cristina, né, que se manifestaram no propósito, no sentido de estarem se integrando à igreja. Irmão Walter e a irmã Leidiane se batizaram na Igreja Batista Peniel, né? E aí depois passaram pela Assembleia,
mas estão batizados, estão casados, está tudo certinho. A irmã Cristina batizou em tua igreja? Palavra para com Cristo, também está batizado, tudo certinho. A situação civil dela está tudo ok também. E o irmão Jonas foi batizado na Igreja Universal, né? E a irmã Cristiane foi batizada na Igreja Assembleia de Deus, Nova Aliança, né? Nova Aliança, exatamente. Então todos batizados, todos resolvidos, e eles querem fazer parte dessa igreja, né? E eu sempre fico aqui, quem integra aqui não está integrando numa igreja para congregar, mas está integrando numa família para pertencer, né? Porque mais do que uma igreja para congregar, eu vejo que a gente tem que ser uma família. E eu trato todo mundo aqui como se fosse parente, como se fosse irmão mesmo. Ô irmão, por que você faltou? O que está acontecendo? Sabe aquele pastor chato que fica atrás? Sou eu, né? Eu fico porque eu sinto a ausência dos irmãos. Eu não trato os irmãos como uma peça, eu trato os irmãos como um irmão, como alguém que faz falta. Faltou, a gente vai atrás, a gente quer saber o que está acontecendo, qual o problema, qual a dificuldade, né? Então esses irmãos querem integrar, fazer parte do corpo de Cristo. Eu quero saber se há alguém favorável a essa integração. Ok? Muito bem. Então vamos votar os irmãos favoráveis que todos sejam integrados aqui por aclamação. Levante uma de suas mãos, por favor. Ok? Amém. Glória a Deus. Então vamos ficar em pé. Mas nós vamos orar por eles aí em seguida. Nós vamos orar pelos irmãos que a partir de hoje, por batismo, por aclamação, passam a fazer parte dessa igreja. Amém, irmãos? Então, salve de palmas para eles. A partir de hoje, esses irmãos pertencem à Igreja Batista em Itatiaia como membros dessa igreja. Então vamos orar agora. Estenda a sua mão. Querido Deus e Pai, nesse momento nós, como igreja do Senhor, não importa se é batista, se não é batista, mas somos batistas, Pai. Mas a igreja do Senhor não é só a igreja batista, mas como igreja batista, a igreja do Senhor, nós estendemos a nossa mão sobre essas pessoas, sobre esses teus filhos e filhas que estão a partir de hoje fazendo parte deste corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor neste local. Que a tua bênção, que a tua unção, que o teu poder venha tocar nessas vidas nesta manhã, que eles venham ser, ó Deus, revestidos da tua presença, que a partir de hoje eles passem a estar debaixo de cobertura espiritual, ó Deus, da parte do Senhor, através dessa igreja local, Pai. Em nome de Jesus, colocamos essas vidas em tuas mãos e agradecemos ao Senhor, porque essas vidas foram trazidas aqui pela ação do teu Santo Espírito, meu Pai, porque eu creio que foi o Espírito Santo que encaminhou essas pessoas aqui, e por isso elas estão aqui nessa manhã, ó Deus, sendo integradas à igreja do Senhor. Eu oro juntamente com a tua igreja, ó Deus, dando boas-vindas a esses teus servos e colocando a vida deles nas mãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar.